E nós vamos conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Boa noite, Reinaldo, como vai? Tudo bem? Você disse há algum tempo, até recomendou, o tom era meio de recomendação ao presidente Bolsonaro, que deixasse a reforma da Previdência para o ano que vem, que este ano ia ser muito difícil a aprovação desse tipo de projeto. Parece que você foi ouvido ou foram as circunstâncias que acabaram confirmando essa sua impressão? Boa noite, Salete. Boa noite, Boris. Não, evidentemente, as circunstâncias acabaram confirmando a impressão do analista, né? Eu não tenho nenhuma pretensão de que o Jair Bolsonaro siga as minhas orientações. Não que não pudesse dar certo, viu, Salete, se ele fizesse. Por exemplo, recomendei não vá fazer a fusão de meio ambiente com agricultura. Não fez. Certamente não foi porque eu recomendei, mas porque, de fato, não procedia do ponto de vista técnico. E eu falei na semana passada que ele estava com essa história da reforma da Previdência, Salete, atravessando a rua para pisar em casca de banana à toa, porque não daria certo. É uma área que você conhece bem, conhece melhor do que eu. Evidentemente, o presidente eleito Jair Bolsonaro ainda não tem uma proposta de reforma da Previdência. Esse é o fato. A live que ele fez na sexta-feira deixou isso muito claro. Ao mesmo tempo que ele afirma a necessidade de uma reforma, ele acena seu eleitorado que ninguém será prejudicado com isso. Bom, Salete, nós que acompanhamos isso há muito tempo, sabemos que não existe reforma da Previdência indolor. Um pouco sempre dói em alguns setores, não é? E por isso as reformas da Previdência, mundo afora, causam problemas, geram crises políticas. Muito bem, para que se fizesse alguma reforma da Previdência ainda neste ano, seria necessário que fossem as tais medidas infraconstitucionais. O que isso quer dizer, meu caro telespectador? Quer dizer que não são emendas constitucionais e, portanto, você pode aprovar com um número menor de deputados e senadores. Acontece que essas coisas que podem ser aprovadas com um número menor de deputados e senadores não são essenciais para a questão da Previdência e, às vezes, acabam prejudicando justamente os pequenos e não os peixes grandes que precisam realmente ser submetidos a regras mais duras da Previdência. Esse é um dado. Então vamos lá, são vários dados. Não tem uma proposta formalizada ainda, não é? Emenda constitucional este ano nem pensar porque não dá tempo. O Congresso tem de vida útil, lembrei na semana passada, na prática mais 2 semanas e meia. Mas não é só isso. O diálogo do Bolsonaro com este Congresso que está aí, neste momento está obstruído. Nós vimos o que aconteceu na terça-feira passada entre Paulo Guedes e Eunício Oliveira. Saiu faísca ali, porque praticamente o Paulo Guedes tentou impor ao presidente do Senado uma reforma da Previdência ameaçando com a possível volta do PT. Tudo ficou muito atravessado. O Rodrigo Maia, que estava cotado para ser candidato do Jair Bolsonaro à presidência da Câmara, isto é, com apoio do Jair Bolsonaro, nós vimos que a conversa também desandou, porque o Rodrigo Maia se fez presidente da Câmara 2 vezes com apoio de setores da esquerda do Congresso, e esse apoio é muito mal visto. Nós vimos agora há pouco, aí na reportagem, que o Bolsonaro já está dialogando com outros candidatos. Uma entrevista do Eduardo Bolsonaro ao Estadão hoje deixou claro que o Rodrigo Maia não é o candidato do grupo. Então vamos lá, como apoiar, como aprovar, Salete, ainda que medidas pontuais, num Congresso com o qual o presidente eleito não fala por intermédio do presidente do Senado, não fala por intermédio do presidente da Câmara. Então não há como fazer isso. E, finalmente, mais um conselho aqui, Salete. Conselho não, uma dica que eu vou repetir ao presidente, porque essa faz tempo que eu estou falando, desde o dia seguinte à vitória. Tem de nomear um porta-voz para fazer esse período da transição. Por enquanto, é muita conversa mole via Twitter, via redes sociais, e isso não funciona no Congresso. Não funcionará mesmo no Congresso que está por vir, onde o Bolsonaro tem uma força muito maior do que ele tem agora. Boa noite. Boa noite, Reinaldo. Até amanhã.